Boa noite, estamos ao vivo, boa noite, entramos ao vivo? Olá, boa noite, oi Lisana, Lisana de Brasília, que linda, a Zoraide. Boa noite. Hoje a live vai ser super legal, gente. Pega lápis e papel, porque olha, dicas para a gente viver muito tempo e com muita saúde, com autonomia, com independência. A live vai se tratar dos telômeros. O que são telômeros? Como é que eles podem nos ajudar a vivermos mais, a ter mais longevidade, com qualidade de vida, com autonomia, com independência. O que é autonomia na velhice? É saber quem você é saber pagar suas contas, não ter esquecimentos, não depender de ninguém para dirigir a sua vida. Você está lúcido, lúcida na velhice. E o que é independência? É não ter ninguém para precisar te dar banho, para precisar... O padre Fábio de Mello que fala de botar a gente no sol, tirar do sol, alguém para fazer esse tipo de trabalho. Então, envelhecer não quer dizer adoecer. E hoje, essa live é super importante para explicar para vocês coisas modernas que a medicina tem descoberto a respeito do envelhecimento e de que forma a gente pode... por enquanto não, Paty. Não, é que eu já paguei já. De que forma nós podemos administrar a nossa vida para que nós tenhamos uma vida melhor possível apesar da idade. A idade vai acontecer, a vida não é infinita, mas como nós podemos viver mais e melhor sem problemas de dor, de inflamação, de obstruções arteriais, de artrose e de todas as doenças crônicas que acompanham a maior parte das pessoas que envelhecem. Então a live hoje vai ser gravada e vou compartilhar com vocês assim que ela terminar, eu já compartilho aqui no Instagram. E a partir de amanhã nós colocamos também no YouTube, no Facebook e no podcast. Me acompanhe no podcast doutora Ana Clélia Matos, Medicina Chinesa. Vocês têm oportunidade de escutar os programas. O programa de hoje de manhã da rádio foi colocado no podcast já. Então, são dicas para diversas pessoas que ligam e pode te ajudar também. Me ajudem a divulgar. Mas boa noite a todos. Está crescendo o número de pessoas e eu vou começar. Peguem lápis e papel. Então, nós estamos falando de telômeros. O que são telômeros? Telômero é uma palavra grega. Telos quer dizer final. Meros, telômeros, quer dizer parte. Então, é parte final. Parte final do quê? Do nosso DNA. Então, são estruturas constituídas por fileiras repetidas de DNA, que formam a extremidade dos cromossomos. O que são cromossomos? São as estruturas que estão dentro do núcleo de todas as nossas células, de todo o nosso corpo. Nós temos a estrutura celular, que nós temos o citoplasma e dentro nós temos o núcleo. E dentro do núcleo tem os cromossomos que são formados de DNA. Esse núcleo ele é responsável pela transmissão das nossas características hereditárias. Então, a principal função do telômero é manter a integridade do cromossomo. Então, vocês imaginam que isso seja um cromossomo, essa caneta. Vocês imaginam um cadastro de tênis. Não tem aquela parte de plástico na ponta do cadarço, de um lado e do outro? E vocês já perceberam que se a gente perde aquela pontinha do cadarço, o tecido do cadarço ele vai desfiando. Então, a mesma coisa é o DNA.
a ponta do DNA tem o telômero. O telômero é a proteção da ponta do DNA. Então, ele é super importante. Atualmente, os cientistas acreditam que o envelhecimento celular está relacionado diretamente com essa estrutura do telômero, que é a ponta do DNA. Durante a divisão celular, todas as células do nosso corpo, elas têm um potencial de divisão celular. Essa divisão celular é feita através da duplicação dos cromossomos. Então, de forma que as células filhas, elas recebem o patrimônio genético idêntico ao da célula mãe. Então, todas as nossas células se multiplicam em algum momento e as células filhas recebem o DNA, o patrimônio genético da célula mãe. Mas a cada duplicação, os cromossomos podem perder uma parte dos telômeros. Então, cada vez que a célula se multiplica, aquela pontinha do DNA perde um pedacinho. E esse pedacinho não se reconstitui. Então, vocês imaginam que nós temos trilhões de células no nosso corpo e elas vão se multiplicando, vão se duplicando e vão perdendo telômero na medida que vai passando os anos, principalmente as células da pele. Então, as células da nossa pele, elas se multiplicam e se dividem com muita rapidez. A gente perde células no dia a dia, num simples tomar de banho, no contato com as pessoas, no toque com os materiais, com os objetos. Então, nós vamos multiplicando essas células. E o encurtamento dessas estruturas do telômero provocam o envelhecimento celular. Então, quanto mais nós gastamos o telômero, mais rapidamente nós vamos envelhecer e menos capacidade nós vamos ter de ter saúde. Então, nós vamos fazer um envelhecimento. A cada divisão celular, os telômeros são encurtados e eles não se recuperam. E chega num ponto em que eles estão tão encurtados que eles não permitem mais uma correta replicação dos cromossomos e a célula perde completa e parcialmente a sua capacidade de divisão. Então, uma célula que vai perdendo a capacidade de divisão, vai ter uma hora que essa célula morre e não vai existir mais nenhuma filha dessa célula. Isso é o processo de envelhecimento. Por exemplo, as células que estão na superfície do nosso corpo, elas sofrem com a poluição do ambiente onde nós moramos, com os radicais livres e com os raios solares. Então, por isso que a gente vai envelhecendo, nós vamos criando as rugas, as células vão perdendo o potencial de divisão, de recuperação celular. E as nossas células vão morrendo e nós vamos enrugando e envelhecendo. Então, como é que a gente pode fazer para não perder esse telômero? Então, as células jovens, todo o jovem, toda criança, todo adulto jovem, adolescente, eles têm, se a gente for medir os telômeros na ponta dos cromossomos, eles têm telômeros longos, porque eles são jovens. E eles vão se dividindo. Então, se você tem uma qualidade de vida ruim, se você toma muita medicação, se a pessoa usa drogas durante a idade adulto jovem, ou até adulto mais velho, usa drogas, muita capacidade, muita acidose, muita presença de radicais livres, de falta de oxigenação celular, você vai perdendo os telômeros. Os telômeros vão encurtando com muito mais velocidade. E muitas vezes até chegar ao mínimo e ao zero de telômero a célula morre. Por quê? A proteção do cadarço foi embora. A enzima, existe estudos, uma médica australiana, que foi naturalizada americana, ela chama-se doutora Elizabeth Blackburn.
mais 2 colegas dela, cientistas nos Estados Unidos, no ano de 2009, eles descobrem uma enzima chamada telomerase. E essa enzima, ela funciona como protetor dos telômeros, ela é protetora e ela tem uma influência crucial nos tipos de célula. Então, tem algumas células onde a telomerase age mais, como as células germinativas, por exemplo, as células dos espermatozoides, as células que constituem o testículo, as células do ovário. São células que se replicam numa velocidade constante a vida toda. E elas possuem uma atividade da telomerase sempre muito alta. Então, dependendo da função celular, vai existir a influência dessa enzima que ajuda a proteger o telômero de uma forma mais acentuada ou menos acentuada. Então, os telômeros das células germinativas, eles são muito poupados e essas células não morrem. Então, o homem, ele tem a capacidade, por exemplo, de uma produção de célula de espermatozoide dentro do testículo que dura muito mais tempo. Nós, mulheres, nós já nascemos com os ovários preenchidos com os nossos óvulos, mas esses ovários, as células estruturais dos ovários são preservadas pelos telômeros, né? A telomerase está muito presente nesse órgão que é o ovário. Aí existem muitas pesquisas hoje em dia, se discute muito como é que nós podemos envelhecer com saúde, manter esses telômeros ativos, quer dizer, não gastar o telômero antes da idade mais avançada. Então nós temos, hoje em dia, nós sabemos que a gente tem que ter qualidade de vida desde infância. Desde a responsabilidade do pai e da mãe, de o que você vai dar para o seu filho comer, qual a atividade física ele vai ter para poder preservar a saúde física desde a infância, ensinando essa criança e esse adolescente o que é bom e o que não é bom na alimentação. Nós sabemos que é muito difícil, hoje em dia tem muita comida industrializada, muito sanduíches e tudo mais, mas é importante que essa saúde dos cromossomos seja preservada desde pequenos. Fazendo uma comparação com a medicina chinesa fala muito da questão do rim no envelhecimento. O rim talvez seja o órgão onde o envelhecimento acontece mais cedo se esse rim tiver com uma função alterada. Muitas vezes você vai fazer seu exame de sangue, você tem lá ureia, creatinina, absolutamente normal, mas você tem muito cansaço, muito desânimo, você almoça, já não está aguentando mais, você já acorda cansado. Isso está mostrando que você está cansando antes por falta de energia vital do rim. E se a gente for fazer um comparativo, você está usando esses telômeros rapidamente e está num processo de envelhecimento, né? Então, se a gente preservar a energia vital do rim, principalmente do rim direito, que é o rim dos nossos ancestrais, do momento da fecundação, nós vamos preservar esses cromossomos íntegros com esse telômero inteiro, fazendo uma comparação com o que a medicina está descobrindo hoje e com o que é a medicina chinesa. Fala-se muito de vitamina D, ainda não tem nenhum trabalho notadamente mostrando comprovadamente que a vitamina D pode desacelerar ou não o processo de envelhecimento e o desgaste dos telômeros. O bom senso pede para você manter uma vitamina D em torno de 30, 35, não precisa exagerar. Tomar uma quantidade absurda de vitamina D, porque é bom para isso, para aquilo. Eu acho que tudo que é excessivo não faz parte do equilíbrio do yin e do yang do nosso corpo. A pele, com certeza, a gente percebe na superfície da pele
A pele que sofre, a pele que fica seca, a pele que enruga, é uma pele que aquela célula já tem um desgaste de telômero. Então, a cada multiplicação celular de uma célula mãe que já está com desgaste, ela vai replicar uma célula filha com o telômero menor. Porque uma mãe replica exatamente, a filha é exatamente o que é a célula mãe. Então, fala-se muito de dietas naturais, né? Dietas que, obviamente, vocês já sabem que é comer verduras, folhas verdes, coisas naturais, tomate, couve de Bruxelas, espinafre. As folhas verdes faz muito bem para a saúde, né? Dos cromossomos, dos telômeros, as frutas também, depois, sempre os grãos, os germinados, as células jovens germinativas, e sempre é bom botar brotos dentro da alimentação, ou cozidos ou crus. Então, essas verduras, legumes e frutas frescas trazem nutrientes que são fundamentais para a saúde dos telômeros. Nós falamos muito de o que se lê bastante. O que poderia aumentar telômero? Existem alguns estudos que mostram que a metformina, que normalmente é um medicamento para diabetes, pode ajudar a manter os telômeros. Outra questão, se faz estudos hoje com câmera hiperbárica. E já foram feitos estudos onde os indivíduos ficaram 30 minutos na câmera hiperbárica com alta concentração de oxigênio, 5 vezes por semana, foram analisar e aumenta a telomerase. Uma erva chinesa que é muito, muito usada na China é o astragalus. O astragalus, 500 miligramas de astragalus por dia, pode melhorar muito a imunidade e a saúde da telomerase, estimula a existência da enzima telomerase que vai proteger o desgaste dos telômeros. Atividade física, sem dúvida nenhuma, é importante ter atividade física, mas não é para exagerar. É importante fazer 4, 5 vezes por semana ou todo dia, um pouco de musculação, alongamento e caminhadas, um pouco de corrida, tudo isso é saúde para o corpo, vai ajudar o desgaste menor do telômero. Existe um medicamento chamado resveratrol. Ele notadamente testado, comprovado que ele aumenta a telomerase. 100 miligramas de resveratrol. Resveratrol é um polifenol que previne o envelhecimento. Ele é extraído das uvas vermelhas. Embaixo da casquinha da uva, aquele tom arroxeado vermelho da uva, aquilo é resveratrol. O resveratrol é importante como cardioprotetor, quer dizer, ele protege o coração, ele diminui a inflamação, ele é hepatoprotetor. Hepatoprotetor é que protege o fígado e ele previne a diabetes. E elimina radicais livres e ele dá muito viço, muito vigor à pele. Isso ajuda no desgaste dos telômeros comprovadamente. Isso já tem muito trabalho científico mostrando que 100 miligramas apenas do resveratrol é muito útil. Outro produto importante é a coenzima Q10. Coenzima Q10 com certeza é um antioxidante, é importantíssimo hoje em dia para a saúde do coração, diminui os radicais livres e aumenta a energia da célula. Então é uma célula mais vigorosa e na hora que essa célula vai se dividir com esse potencial de nutrição da coenzima Q10 no meio intracelular, ela vai replicar uma célula filha boa com telômero poderoso. Outro ingrediente importante é o metilfolato. O metilfolato é uma versão ativa do ácido fólico, que é uma das vitaminas do complexo B. Nós damos muito metilfolato, ácido fólico,
para as gestantes ou para aquela moça que tem problema de infertilidade, que quer engravidar ou que não tem infertilidade, mas está querendo engravidar, existem estudos que mostram que pode auxiliar na qualidade desse DNA, na formação do feto, evitando más formações, etc. Então, vocês mulheres que são jovens e querem engravidar, normalmente o ginecologista vai dar ácido fólico 5 miligramas. O metilfolato, ele já está provado que ele forma DNA e RNA. Então, a estrutura do cromossomo é muito beneficiada por essa versão ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. A média da dose é de 400 microgramas. A gente está falando não de miligramas, é mcg, microgramas. Então, ele transforma uma molécula chamada homocisteína em metionina, que é um bom ingrediente para combater problemas do coração e anemia. Normalmente, quando nós temos um paciente cardiopata, não é só dosar o colesterol para saber se o colesterol é alto ou baixo. A gente dosa a homocisteína. A homocisteína, ela mede o grau de inflamação intraarterial. A homocisteína sendo alta, o que é uma homocisteína alta? Acima de 10, 12, dependendo do tipo de kit de laboratório, considera acima de 15 alta. Então, uma homocisteína de 19, 20, 25, 29, 30 é uma homocisteína muito alta. A homocisteína alta, ele pode provocar coágulos na circulação. Aumenta a possibilidade de AVC, de infarto com a parede intraarterial inflamada, né? O grau de inflamação intraarterial, então, pode provocar infarto. Então, a gente não tá... Às vezes a pessoa tem um colesterol baixo, mas a homocisteína alta, ele tem maior risco de infarto do que se ele tiver o colesterol alto e homocisteína baixa. Então, hoje a gente se preocupa muito com a homocisteína. A homocisteína, esse metilfolato, ele é uma dos ingredientes que nós usamos para controlar a homocisteína. Porque essa homocisteína, ela vai se transformar em metionina, que é um protetor cardíaco. E nós podemos colocar dentro dessa fórmula, onde nós já colocamos resveratrol de 100 miligramas, coenzima Q10 100 miligramas, o metilfolato 400 microgramas. Existe também um alerta para as pessoas que têm problemas reumatológicos e que tomam metotrexato, e quem tem artrite reumatoide em geral toma, ou espondilite anquilosante, alguma doença autoimune na área reumatológica, não pode misturar com o metilfolato, ele não combina. Então, por isso que tem que ser receitado por médicos, né, que entendam desses suplementos, né, tomar cuidado com isso. E existe um ácido chamado ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele é um ácido graxo, é uma espécie de gordura que é encontrada dentro das mitocôndrias. E esse ácido, ele é sintetizado pelo fígado e pelo coração. Então, o ácido alfa-lipoico é um antioxidante natural do nosso corpo. Mas como nós produzimos uma quantidade muito pequena, estudos mostraram que se a gente der um pouquinho, uma pitadinha a mais de ácido alfa-lipoico, você retarda os distúrbios relacionados à perda de memória e Alzheimer. Então, o ácido alfa-lipoico, ele retarda a perda de memória, o envelhecimento dos neurônios.
o envelhecimento do cérebro, ele diminui o processo inflamatório no corpo todo, não só no cérebro. E ele tem um efeito colateral bom, que é aumento da imunidade. Então, você tem ácido alfa-lipoico. Existem alguns alimentos que têm naturalmente o ácido alfa-lipoico, mas ele tem numa quantidade de 20 miligramas, 30 miligramas, e nós precisaríamos aí de 300, 500, 600 miligramas de ácido alfa-lipoico. O brócolis, o tomate, o espinafre, a couve, o farelo de arroz são alimentos que têm naturalmente o ácido alfa-lipoico. Então, resumindo, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa telomerase, que é a enzima que protege e não deixa o nosso telômero desgastar? Então, nós vamos ter uma qualidade de vida na alimentação, com alimentos frescos, que incluam as folhas verdes, especialmente o brócolis, o espinafre e a couve. Sempre lembrar, as pessoas às vezes comem sempre os mesmos alimentos e esquecem de botar as folhas, né? Ou não gosta. Você pode comer a salada de couve crua, você pode comer a couve cozida, pouco cozida, não é para deixar cozinhar muito, é para ficar crocante. Mesma coisa o espinafre e o brócolis. Tentar, uma semana você compra um maço de brócolis, outro couve, o outro espinafre, vai revezando, vai trazendo nutrientes para a sua alimentação. Eu sei que a maior parte das pessoas hoje não tem tempo de cozinhar, mas muitos trabalham e vão almoçar no restaurante por quilo, o que eu acho muito bom, porque tem bastante variedade. Então, procura pegar coisas diferentes num dia, diferente do outro dia, né? E sempre privilegiando as carnes brancas. As carnes brancas são proteínas de muito melhor qualidade do que somente a carne vermelha. Eu estava lendo outro dia um artigo que dizia que as carnes marmorizadas, elas têm muito ômega 9, que seria bom para o coração, que seriam protetores do coração. Mas isso foi um artigo, ainda não se pode comprovar muito isso. A grande maioria das carnes vermelhas com gordura são ruins para o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, nessa aulinha de telômero, a gente pode fazer suplementação de vitamina D, minimamente 10 mil, 7 mil, 10 mil uma vez por semana. Se você tiver com a vitamina D muito baixa, o que é muito baixa? 19, 15, 14, aí você vai tomar 50 mil unidades de vitamina D por um mês, uma vez por semana, ou até por 2 meses, e depois já diminui para 10 mil por semana. É suficiente. Você pode tomar resveratrol, que eu já falei, de 100 miligramas, né? Para aumentar. Qual é o nosso objetivo? Aumentar a telomerase, que é a enzima descoberta pela a médica Elizabeth Blackburn, australiana, nos Estados Unidos. Ela e a equipe de cientistas descobrem que nós temos essa telomerase que ninguém sabia antes. Então, em 2009, ela encontra a telomerase e ela desenvolve pesquisa para aumentar essa telomerase, para fazer com que esse telômero não se desgaste tão rapidamente. Que ele vai desgastar? Vai. Que nós vamos envelhecer? Vamos, mas vamos tentar envelhecer bem. Então, câmera hiperbárica que eu comentei, não é todo mundo que tem acesso, é um tratamento caríssimo e não tem sentido você ficar direto em câmera hiperbárica o tempo todo. Outro medicamento que é até curioso é a N-acetilcisteína. Eu tenho visto muitos ginecologistas, nutrólogos usando para mulheres que querem engravidar, mulheres que estão fazendo a FIV, a fertilização in vitro, colocar nas cápsulas a N-acetilcisteína, que a gente usa muito a acetilcisteína para tirar catarro, tirar secreções do pulmão, de sinusite, de bronquite, de catarros, né? Mas os estudos mostram que ele aumenta a telomerase também.
Então, é interessante como os medicamentos têm funções múltiplas, né? O mesmo medicamento. Não esqueçam do astragalos. Durante a pandemia, eu receitava muito astragalos para imunidade. Ele é muito interessante, mas trabalhos mostram que ele também pode aumentar a telomerase, né? Então, o resveratrol, eu acredito que seja o campeão da comprovação de que aumenta a telomerase, 100 miligramas de resveratrol. Tem muitos suplementos à base de resveratrol. Aí você vai me perguntar, mas doutora, é para tomar tudo isso? Eu acho que não tudo. Eu, em geral, pelo que eu tenho estudado, eu tenho prescrito o resveratrol, 100 miligramas, coenzima Q10, 100 miligramas. Aí eu coloco um pouco do metilfolato, lembrando que o metilfolato, para quem toma metotrexato, não é para tomar metilfolato. O metilfolato é 400 microgramas e eu ponho um pouco do ácido alfa-lipoico, 200, 300 miligramas. Manda fazer uma cápsula, a pessoa toma de manhã, todo dia. Então eu peguei aqueles que eu acho mais importante, tirando a vitamina D, que já é uma rotina, né, de suplementação de vitamina D. Se você tem uma vitamina D boa, 25, 30, 35, na minha opinião, não precisa tomar. Não precisa ficar suplementando muito vitamina D. Mas mais importante que tudo isso é a dieta. Outra coisa que eu queria acrescentar na live é: existe um teste de sangue que mede telômero. É um teste super caro, mas ele existe já no Brasil. Chama BioAge Test. BioAge, idade, teste. BioAge Test. É um teste de sangue que te dá informação se os teus telômeros, a média dos telômeros, está acima ou abaixo da sua idade, do gasto natural para a sua idade. Então, às vezes, você pode ter 50 anos e ter telômero de 40 anos, de 45 anos. Ou você pode ter 50 anos e ter telômero de 60 anos, já bem desgastado. Então é interessante, para quem tiver interesse, tem nos laboratórios, tem que procurar na internet, né? É lógico que convênio nenhum vai pagar, isso é uma curiosidade pessoal de cada um, mas existe o BioAge Test, que fazem para medir o teu envelhecimento celular através dos telômeros. Então é bem interessante, eu acredito que essa técnica vai crescer muito e vai baratear custo, tomara que sim. Então, para aquela pessoa que se preocupa muito em ter saúde, em ter muita cuidado, né, com alimentação, etc., pode fazer esse teste, né? Então, quando a gente tem uma alimentação boa, toma alguns suplementos, a gente desenvolve menos radicais livres. As nossas células oxigenam melhor. Elas vão ter mais saúde e nós vamos, com isso, ter tecidos mais fortes. O nosso sistema glandular vai trabalhar melhor. Porque quando a gente fala de telômero, a gente não está falando de um órgão, a gente está falando do corpo como um todo, de trilhões de células que tem dentro do seu núcleo os cromossomos com DNA, e esse DNA tem telômeros nas pontas do DNA. E essas células estão se dividindo ou diariamente, ou cada 10 dias, ou cada um mês. A cada célula tem um tempo, uma meia-vida de existência. E se a gente vai dando esses substratos e vai nutrindo essas células, eu tenho essa visão de ter poucos nutrientes, bastante alimentação correta e equilíbrio na medicina chinesa dos filtros que são fígado e rim. Na minha opinião, se você tiver desintoxicado fígado e rim, você vai ter saúde. Você vai ter menos radical livre, você vai oxigenar mais as suas células. As suas células não vão passar pelo estresse oxidativo, que faz a destruição da célula. O seu pH vai ficar alcalino, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou me colocar à disposição para as perguntas. Nós temos ainda meia hora de live. Maria Cristina Santilho, minha médica,
Nossa, que linda cada dia, se todos os médicos fossem... Obrigada, obrigada. A gente tem que trabalhar ensinando, né? A minha filosofia de vida é essa, né? Eu tô nisso no rádio há 27 anos, e Instagram, YouTube, Facebook, podcast, para ensinar, porque quem conhece você é você, não sou eu. Tá bom, gente? Patrícia? Isabel? O suco de uva batido no liquidificador é a mesma coisa? Sabe aquela uva bem pretinha que se faz suco de uva no sul? Aliás, aquele suco de uva de garrafa orgânica é maravilhoso, tem bastante resveratrol. Mas assim, o resveratrol é aquilo que está debaixo da casca da uva, que dá cor à uva. Então, se você bater no liquidificador, espremer bem aquele bagaço, vai ser útil o resveratrol. A Silvia perguntou, e a vitamina E? A vitamina E também é muito usada para não envelhecimento. Então pode tomar vitamina E também. Às vezes toma D, toma E, ou toma um pool de vitaminas. Mas a vitamina E também é indicada. Se a gente for falar de tudo, o que é indicado, nós vamos tomar muito suplemento. E eu também não sou muito a favor de tomar muito. Por exemplo, você toma lá a vitamina E por um período, toma uma formulinha com resveratrol, com enzima Q10, outros meses, outro período, e vai vendo como é que se comporta o fígado, como é que está o rim, né? Vai vendo a energia, vai comendo bem e as coisas vão caminhando. A Élida falou, doutora Ana, muda para Uberlândia, precisamos da senhora aqui. Uberlândia, olha, eu vou junto. Você vai, né? Porque você vai ficar lá na casa da tua família, em Uberlândia. Bom, pessoal de Bauru em peso, né? Campinas, Jundiaí, quem mais? Limeira. O pessoal abre um consultório aí. Eu falei, gente, eu não dou conta, né? Eu tô ficando velhinha aqui, meus telômeros estão gastos para ficar correndo em estrada. Vou ficar em São Paulo mesmo. A Núbia perguntou, e os mirtilos? Mirtilo faz parte das frutas vermelhas que tem resveratrol, sim. Blueberry, mirtilo, amora. O que mais tem é a uva. E quanto mais escura a uva, melhor. A Silvia, de meditar. Meditar envelhece. Quem medita envelhece menos, né? Meditação seria para todos nós, né? Meditação, fazer alinhamento dos chakras, tratar a energia vital do corpo, fazer Lian Kun, fazer Tai Chi Chuan, isso energiza o corpo, com certeza vai melhorar a telomerase e vai diminuir a possibilidade de gastar telômero antes, né, do tempo. Agora, uma pessoa que vive estressada, vive com pensamentos obsessivos, repetitivos, preocupado com tudo, com nervoso, estresse, raiva, é óbvio que vai piorar. Vai gastar célula, vai matar célula diariamente, vai multiplicar célula no momento desnecessário e vai encurtar telômero. A cada vez que você multiplica uma célula mãe numa célula filha, você usa o telômero, você está diminuindo o telômero. Se você tem estresse na vida, você vai metabolizar muito, vai destruir muita célula, arrebentar e vai ter que produzir outras e vai gastar o telômero antes do tempo. Então, meditação, beleza, ótimo, maravilhoso, é isso mesmo. A Lisana pergunta, é melhor mandar manipular ou comprar na farmácia convencional? Eu acho que se você for tomar a fórmula toda, que é o resveratrol de 100, o metilfolato 40 microgramas, você pode mandar manipular, junto com a coenzima Q10 100 miligramas e o ácido alfa-lipoico 300 miligramas. Fica mais prático manipular. A Patrícia vai colocar a fórmula aí. Vai precisar de receita médica, mas vocês vão ter aí uma sugestão.
Se vocês encontrarem separados, também pode. Você pode entrar na internet e comprar o metilfolato separado do resveratrol, da coenzima Q10 e do ácido alfa-lipoico. Se você não conseguir comprar tudo, toma o resveratrol, que é o principal. E o metilfolato eu gosto muito, que é microgramas. Então, o resveratrol 100 miligramas é suficiente. O resveratrol, ele age também diminuindo o colesterol. É bem interessante para a saúde do coração, o resveratrol. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu estou digitando. Marisete me segue há mais de 20 anos. Olha como eu tô velha, hein, Marisete? A Maria Núbia me escuta na Mundial. Mirtilo eu já respondi. Muda para Uberlândia. É isso aí. Valinhos, pessoal de Valinhos, que legal, né? Ó, cereja contém resveratrol? As frutas vermelhas contêm resveratrol, mas mais a uva. Transresveratrol de 100 ml é o mesmo que resveratrol? É um pouco diferente do que aquele que a gente manipula, mas também é ótimo. Manipular sai mais barato e é mais prático. A Marisete, a mãe faleceu. A Valéria Mac, tudo bem, Valéria? Ah, doutora, não vai sair das perdizes, a Isabel falou. Ah, eu tô aqui já há 24 anos nas perdizes. Cereja tem, já falei. Mais alguma dica para baixar o colesterol? É o Monascos, né? Eu prescrevo diariamente, o dia inteiro eu prescrevo Monascos purpúreos, que é a fermentação de arroz vermelho. E ele tem monocolinas naturais. O Monascos, ele é muito variável a dosagem, de 350 miligramas até 6 vezes isso. Então, uma cápsula de 350, normalmente a dose mínima são 2 cápsulas, mas você pode tomar até 6 cápsulas por dia. Quando o colesterol está em torno de 220, 2 cápsulas à noite. Mas se é um colesterol 250, 300, você pode chegar a dar 2 no café, no almoço e na janta. E pode tomar o resveratrol de 100 e o Monascos. Mas o Monascos tem que ser prescrito por médico para calcular a dose de acordo com o seu exame de sangue. A Edna está perguntando o astragalos, onde encontrar? Astragalos você compra na internet, em cápsula, 500 miligramas. Então, a Yara está perguntando se eu fico em Perdizes. Sim, em Perdizes, aqui na rua Monte Alegre, na rua da PUC, bem pertinho da PUC. Tenho meu telefone e endereço nas redes sociais. Obrigada, gente, pelos elogios. Alguém mais quer fazer alguma pergunta mais? A Patrícia colocou aí para vocês a fórmula. A gastrite eosinofílica aí tem que examinar para ver direito os exames todos, examinar pulso, língua, íris. A Janice tá tomando lá o seu Monascos, ela e a mamãezinha dela, isso aí. A Neuza, muito obrigada pelo carinho. É isso, gente. Então, o Monascos, a Silvia está perguntando. A Silvia é minha irmã, gente, a maravilhosa que faz constelação familiar, que eu amo. Super boa, uma bruxa mora, eu acho que ela é a mais bruxa dessa família. Silvia Matos, oficial, constelação familiar. É só vocês seguirem ela no Instagram. Tem o telefone, ela está sempre postando e faz as constelações presencial, online. E ela faz com aqueles bonequinhos que andam na água, que eu acho que aquilo é muito legal, muito legal. E se o Monascos, se já pode tomar, se já nunca misturar Monascos com estatina nenhuma, ou Monascos ou alguma estatina, não combina os dois, não vai sobrecarregar o fígado.
A Edith tá perguntando, doutor, e alho em cápsulas? Eu não acho legal. Ah, todo mundo fala muito bem do alho, mas quem é que tem fígado bom para digerir alho? Então, eu não sou muito a favor, não. Normalmente, na dieta do fígado, eu tiro alho e cebola. Mas alho, ela gera muito calor. Para metabolizar alho, o fígado tem que ser muito eficiente. Senão, você vai gerar calor. E gerar calor no fígado tem sérias consequências. Para o coração, para o estômago, para a bexiga, para tudo. O que é bom para o intestino preso, eu gosto muito dos probióticos, né? Tem vários tipos de probióticos, tem multi-bi, 20-bi, que vocês compram nas farmácias Drogasil da vida. Toma sempre à noite. Probiótico sempre toma na hora de dormir. E sempre distante do alimento pelo menos 2 horas. Por isso que na hora de dormir é melhor. Se a gordura do fígado pode curar só com alimentação. Sim, a dieta do fígado, né? Se a cebola roxa... A cebola que é menos ácida é uma cebola branca, que não é a branca comum, é uma super branca, que tem lá no sacolão, na feira. Você vai ver a cebola roxa, você vai ver a cebola branca comum, essa super branca e a cebolete. Essa super branca, ela é menos prejudicial. O monásticos pode tomar por ano? Sim, eu tomo monásticos há muito tempo, com dose adequada, né? Aí o exame do colesterol vai diminuindo, a gente diminui a dose para um mínimo. Vai ficar gravado. Assim que terminar a live, eu já compartilho no meu Instagram. Aí vocês podem escutar de novo, compartilhar. Agradeço, divulguem o meu canal do Instagram. Bom, gente, acho que tá bom, né? O pessoal já tá mais tranquilo aqui nas perguntas. Não vi. Nossa, já, Patrícia, o mês que vem já é outubro. Olha, gente, toda a primeira terça-feira tem live. Eu agradeço demais. Agradeço demais a presença de vocês aqui na live. Compartilhem e vamos viver mais e melhor. Muito obrigada. Um beijão. Beijo, Si, a irmã querida. Beijo, Lisana. Beijo para todos que estão aqui. Um beijo. Até a próxima live. Tchau. Boa noite.